Para que serve a escala? Vamos observar este parafuso. Ele é pequeno. É difícil representar este parafuso no tamanho dele. Ele mede mais ou menos 1,4 centímetro e fica difícil representar esse parafuso no papel desenhando ele no tamanho real. Então, nós precisamos aumentar o tamanho dele no desenho 5 vezes, 10 vezes, o que seja suficiente para que a gente possa enxergar devidamente os detalhes deste parafuso. Então, nós temos que fazer uma ampliação. Isto é o que nós chamamos de escala de ampliação. Assim, eu posso aumentar um objeto, por exemplo, 10 vezes. Este parafuso de 1,4 centímetro passaria para 14 centímetros. Então, eu teria 10 medidas para cada medida real. Isto é uma escala de ampliação. Se eu tiver este esquadro aqui, por exemplo, ele tem um tamanho bom. É bem fácil representar este esquadro no tamanho real dele. Eu não preciso aumentar o tamanho dele no desenho, né? E não preciso também diminuir. Então, este esquadro sendo desenhado no seu tamanho real, estará numa escala natural. É assim chamada escala natural. É uma medida do desenho para uma medida real. Então, tudo fica como está. E se eu tiver uma casa? Nós sabemos que uma casa, por menor que ela seja, ela não cabe numa folha de papel. O desenho dela não cabe numa folha de papel. Então, nós temos que diminuir o tamanho dela no desenho para que ela caiba num papel. Aí nós vamos ter a escala de redução. Quantas vezes eu vou reduzir esta casa? Eu posso reduzir 100 vezes, 50 vezes. No caso de uma casa, normalmente a gente reduz 50 vezes o tamanho dela. Então, é uma medida no desenho para 50 medidas reais. Ou uma redução de 50 vezes. Aqui, uma ampliação de 10 vezes. Aqui, mantém-se tudo igual. É para isto que serve a escala, para a gente poder representar no papel de modo adequado algum objeto. Vamos a uma situação. Vamos imaginar aqui que nós temos um quadrado de 1 metro por 1 metro. Ou será um quadrado de 100 centímetros por 100 centímetros. 1 metro ou 100 centímetros, tudo igual. Eu preciso representar este quadrado aqui de 1 metro por 1 metro real. Claro, essa medida é real, isso é apenas um esboço. Eu preciso representar, por exemplo, na escala 1:100. Como eu vou fazer? Inicialmente, vou traçar aqui duas linhas perpendiculares entre si, para servir de apoio, e vou colocar a minha medida de 1 metro. A minha medida de 1 metro na escala 1:100. A escala 1:100 é a mais fácil que tem. Até rima tem aí, né? Uma rima meio pobre, mas vamos lá. A escala 1:100 é a nossa régua. Então, cada centímetro aqui equivale a 1 metro. Aqui eu tenho 2 metros, 3 metros, 4 metros, enfim. Vendo-se de um outro modo, 1 metro tem 100 centímetros. Se eu dividir 100 por 100, vai me resultar 1 centímetro. Então, este 1 centímetro aqui é o que representa 1 metro na escala 1:100. É uma redução de 100 vezes. Então, tudo que eu vou fazer é isto aqui. Marquei o meu 1 centímetro, 1 centímetro. Vamos retomar aqui o esquadro. Vamos acertar ali, deslizando, e vamos fechar o nosso quadrado. Aí está, o nosso quadradinho de 1 metro por 1 metro na escala 1:100. Vamos anotar aqui a escala. Mas eu quero este quadrado de 1 metro por 1 metro, 1 metro por 1 metro real, na escala 1:50, uma redução de 50 vezes. Novamente, vou traçar aqui uma linha auxiliar, vamos traçar uma outra perpendicular, para a gente poder marcar as medidas. Aqui no escalímetro, 50. Aqui está 1 metro na escala 1:50. Se eu pegar a medida 100 agora, dividir 100 centímetros, né? Estou dividindo 100 centímetros por 50, que é a escala pedida.
o resultado aqui é o quê? 2 centímetros. Então, este nosso 1 metro na escala 1/50 é o mesmo que 2 centímetros ali na régua. É um outro modo de a gente marcar as medidas sem precisar do escalímetro. Vamos marcar aqui 1 metro e vamos marcar aqui o nosso 1 metro. Vamos recolocar o esquadro aqui de acordo, acertar com a linha e vamos deslizar e vamos fechar. Temos um quadrado de 1 metro por 1 metro na escala 1/50. Mas nós vamos fazer mais, nós vamos fazer isto aqui na escala 1/20. Novamente, vamos botar aqui as linhas de apoio. Escala 1/20, vamos para o escalímetro, 20 está aqui. Aqui está 1 metro na escala 1/20. Se eu dividir os 100 centímetros por 20, o resultado é quanto? 5 centímetros. Ora, este 1 metro aqui é o mesmo que 5 centímetros. Olha ali. Então, vamos marcar este nosso 1 metro aqui e ali, já que se trata de um quadrado. Vamos acertar o esquadro aqui novamente. E vamos fechar o nosso quadrado. Ou retângulo, enfim. Aí está, o nosso quadrado de 1 metro por 1 metro na escala 1/20. Nós precisamos sempre anotar a escala, para saber qual é a proporção que foi usada aí nesse desenho. Neste caso, uma proporção de redução. Redução de 100 vezes, de 50 vezes, de 20 vezes. Se eu colocar aqui uma redução de 10 vezes, vai ficar o dobro do tamanho disso aqui, né? Uma redução de 10 vezes vai ficar um quadrado de 10 por 10. Que aí a gente vai bater aqui de novo na escala 1/100. Veja, se eu precisar fazer aqui a escala 1/10, basta eu cortar esse zero. Este aqui, que era 100 centímetros, vira 10 centímetros. E aí, 100 centímetros passa a ser aqui. E é isso que nós fazemos quando temos que fazer as adaptações. Nós temos aqui os 3 quadrados, ou o mesmo quadrado em 3 escalas diferentes, e nós temos que anotar as medidas agora. Este quadrado, apesar de estar com 1 centímetro por 1 centímetro, ele mede 100 por 100. Este quadrado, apesar de estar aqui na medida de 2 por 2, ele mede 100 por 100. Este aqui, apesar de estar com a medida 5 por 5, também mede 100 por 100. As medidas reais sempre devem ser mantidas. Essa questão da escala é apenas para a gente desenhar de modo proporcional, seja aumentando ou seja diminuindo o tamanho do objeto ali no desenho. Então, escala é isto, é uma questão de adaptar o objeto, né, a representação, o desenho desse objeto, ao papel, àquela área que nós temos disponível para fazer o desenho. É claro que uma casa nós não conseguiríamos representar aqui no papel. Imagina nós termos aqui uma casa de 8 metros, 800 centímetros por 10 metros, 1000 centímetros. Esta casa, a representação desta casa, não vai caber aqui no papel no seu tamanho real. Então, tem que ser reduzido o seu tamanho.